momento da palavra na reunião do Cordão. Glória a Deus. Irmãos, esses dias Deus tem falado muito comigo através de muitas aflições que os irmãos têm sentido. Até hoje também eu não tinha nenhuma palavra. Acordei cedo angustiado, intercedendo por alguns irmãos que Deus tem colocado no meu caminho. Alguns já estão ao vivo aqui desde o começo da reunião. Outros não sabem ainda, não se sabe onde andam, mas Deus tocava meu coração de falar algo para esses irmãos. Hoje a palavra é especialmente para você que já teve a oportunidade um dia de conhecer a Jesus. A gente sempre costuma dizer que o trabalho do Cordão é direcionado aos desigrejados. Eu gosto desse neologismo, que não fui eu que inventei, mas é uma palavra que ela retrata bem aquilo que significa hoje as pessoas terem tido um encontro com Deus, terem congregado por um tempo em alguma denominação evangélica, mas por algum motivo pararam de frequentar esse lugar e, pior do que isso, não continuarem tendo uma aliança com Deus. Não conseguirem entender que nós é que somos a igreja, nós é que somos o tabernáculo, nós é que somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então há pessoas que saíram da instituição e não conseguiram perseverar e ficaram meio perdidas. Então foi para esse povo que Deus separou o Cordão. Porque nós éramos do mundo, então entenda que é o Espírito Santo que faz a obra. Quem é Jairo, quem é Salvador, quem é André, quem é Denise, quem é Andréia, quem é Abílio para estar aqui dizendo alguma coisa, não sei se for enviado pelo Espírito Santo de Deus. Então você vai entender essa noite que nós, a autoridade, a sabedoria da qual nós temos desfrutado, nós não nos estribamos no próprio braço, irmãos. Absolutamente. É Deus que faz isso. E Ele quer fazer sobre a tua vida também, porque Ele não faz acepção de pessoas. Então o Cordão hoje ele tem a proposta de mostrar que ainda que você não congregue, eu não gosto dessa palavra também usar de forma errônea, porque congregar é isso aqui, ó. Você está congregando conosco essa noite, você não é um descongregado. Ou então uma outra palavra que é muito usada quando uma pessoa deixa de frequentar um ambiente, porém ela permanece na presença de Deus, desviado. A gente pode ter se desviado da religião, mas jamais do Evangelho, jamais de Jesus. Então, quando você começar a discernir essas coisas, uma série de cadeias serão quebramente. Isso não é um conceito apenas religioso. Isso vai refletir na tua vida. Ouve o que eu estou dizendo nessa noite, em nome de Jesus. Ora a Deus para que Deus abra teus ouvidos espirituais, efatá, que Ele possa abrir a tua compreensão nessa noite. Porque sabemos o quanto é alto o preço que nós pagamos, porém não maior do que aquele que Cristo já pagou, para que essa compreensão se dilate na tua consciência e você seja feliz, como a Andréia é feliz hoje, também chegou aqui arrasada, quebrada, como nosso querido Abílio também totalmente perdido, e de repente começa a se encontrar. E é claro que tem um processo nesse reencontro, tem um processo nesse andar na presença de Deus, mas você tem que entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Então é para você, meu irmão, é para você, minha irmã, que não compreendeu ainda o que é estar na presença de Deus, você que também é pastor, que talvez não esteja mais membrado em alguma denominação, ou você que é pastor, você que é um presbítero, um evangelista, um diácono, um obreiro, está frequentando uma denominação evangélica na qual você chama de igreja, mas você não é igreja nesse estabelecimento e não tem uma relação como igreja com os quais frequentam aquele lugar, é para você essa ministração dessa noite, amém? Eu vou acelerar porque são várias passagens que Deus foi me dando, vertentes que eu quero mostrar aqui essa noite, mas eu começo por Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Aqui onde fala Simão, Simão, imagine-se Deus falando contigo, você que está aí agora. Não vou citar nomes que eu vou estar pecando pelos outros, vamos usar aqui Dodô, Dedé, Jairo, Denise, Andréia, Abílio, tá? Para você entender, é assim que começa o versículo. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, peneirar você, triturar, amassar. Mas eu, Jesus Cristo, Filho de Deus, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, não esmoreça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E tu pastor, tu apóstolo, tu bispo, tu que já caminha com Jesus, tu mesmo, obreiro, tu mesmo, tu que dá aula de escola dominical, tu que conhece a letra, tu que te estriba no teu conhecimento, tu mesmo, quando tu te converteres ao Evangelho, a mensagem da cruz, fortalece os que estão à tua volta. Palavra dura, irmão Jair. Aqui não tem mesinho na chupeta não, irmão. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu lendo essa palavra, eu pude perceber que os apóstolos, tu vê que hoje a gente usa o termo apóstolo em algumas denominações evangélicas como
algo hierárquico. É muito comum nas igrejas a gente ver aquilo que deveria ser serviço ao ministério, né? Como um diaconato, que é um garçom, um apóstolo, que deveria ser alguém que está servindo, alguém que está ali, né? Pronto para ser também um diácono. O maior sempre servindo o menor. Aquele que pastoreia, que cuida, que zela, ou aquele ancião, né? Muitas vezes é chamado de presbítero. Isso era para ser um serviço ministerial. A igreja naquela época primitiva havia poucas pessoas e já havia uma demanda grande de pessoas que queriam conhecer esse Jesus, mas não tinha condição. Então, os ministérios foram se organizando através dos apóstolos, né? Foram vindo seguidores, né? Paulo conheceu Timóteo e muitos outros que eu não quero citar nomes para não desviar do foco. Isso foi agregando sabedoria, foi agregando conhecimento acerca de Jesus. E essas pessoas, de posse dessa mensagem, foram passando, e obviamente os dons iam se derramando, e as pessoas eram fonte daquela bênção, porque cada um de nós que se coloca na presença de Deus e deixa o Espírito Santo fazer a sua obra, é natural, é evidente que o fruto do Espírito vai se manifestar, porque a palavra de Deus não volta vazia sem antes cumprir o propósito para o qual está sendo enviada, assim como está sendo enviada para você essa noite. Então muita gente que se estriba, se acha, né, porque ela tem um cargo eclesiástico dentro de uma denominação evangélica, que ela já se converteu. É justamente aí, meus irmãos, o grande engano é onde Satanás tem derrubado o crente. É justamente nesse momento em que as pessoas não estão atentas, que elas acham, porque elas frequentam um lugar, eu vou toda terça-feira, eu vou toda quarta-feira, eu vou toda quinta, eu vou todo domingo, como quem vai a uma missa, e não consegue entender que não é isso que Deus vê, porque Deus não vê o homem como o homem vê, Deus ele vê o coração. O mundo espiritual é transparente. Eu comentava com alguém da família essa semana que tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Isso eu já descobri muito antes de me converter, porque eu conheci outras religiões e o mundo espiritual é real. Independente da doutrina ou da fé que você professe, o mundo espiritual ele é tão real quanto o físico. Só que tudo primeiro acontece lá, é como se fosse um delay. Aqui é um atraso, aqui acontece depois, tudo vem de lá para cá. Então quando você começa a entender que você tem que buscar nas esferas espirituais as coisas que você quer aqui na terra, não é à toa que o próprio no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, fala: buscai primeiro as coisas espirituais, que as demais são alcançadas. Hoje Deus usou a boca da Rafinha, ela nem sabia que estava citando esse versículo, mas era isso. E agradecer. O que essa gratidão repercute? É a fé de que aquilo já é. Infelizmente, algumas pessoas que têm esse chamado como um obreiro, né, ocupando um determinado cargo, ele está só preocupado com o status do que aquele cargo representa naquele grupo, naquela sociedade, mas não está entendendo que tem algo muito mais profundo. Existem almas, vidas sofrendo, pessoas necessitando, e acabam se fechando naqueles grupos, naqueles círculos, e não conseguem entender que Deus tem algo grande a fazer na vida dessas pessoas. Algo que Deus quer falar ao coração de cada uma delas. Já estão na obra, mas ainda não se converteram de fato à vontade de Jesus Cristo. Então o que Deus quer falar aqui essa noite é justamente isso, meus irmãos. Lucas 22, mas lá no capítulo 6, versículo 14, onde Pedro ele já tinha sido escolhido por Jesus Cristo para ser apóstolo. Aquele capítulo onde tem a escolha dos 12 apóstolos. Olha o tempo que Pedro caminhou, como todos os outros também andaram, mas nenhum deles entendia de fato Jesus Cristo. E é justamente a falta dessa percepção. As pessoas vão chegando na igreja, vão levantando a mão, vão aceitando Jesus, e estão achando que estão sendo imantadas por um poder que as proteja. Não, irmãos. Enquanto a tua mente, a tua consciência não se dilatar para compreender que tem que ter uma relação espiritual com esse frequentar, que tem que ter uma consciência lúcida, prática, com esse texto chamado Escritura, e através dele a palavra de Deus ser rema, ser verdade na tua vida, se isso não acontecer, você continua sendo refém de Satanás. Ele vai tentar te peneirar, ele vai te trazer as práticas antigas, não tenha dúvida nenhuma disso. Até na enfermidade acontece isso. Eu sofri muito de síndrome do pânico, eu comentava outro dia com alguém aqui em casa. E por esses dias que a gente se desequilibra um pouco emocionalmente, em função de perdas familiares, ou as aflições, né, que muitas são as aflições de um justo, a própria palavra nos avisa sobre isso, e não tem como nós não nos relacionarmos. A gente não é um mineral, a gente é um ser humano. A gente, apesar de estar pastoreando, apesar de ter autoridade, e Deus tem nos honrado através das nossas orações, a vida daqueles os quais instruímos, mas nós também somos necessitados de oração, irmãos. Somos necessitados de comunhão, de abraço, de ombro. Somos humanos.
O que nos diferencia é essa consciência de buscar o Altíssimo, para entender o processo de Deus na vida da igreja. Então, quando nós entendemos que aquilo que a gente praticou, aquilo que a gente sofreu antes de converter, aquele é o calcanhar de Aquiles onde Satanás vai tentar você. Você nunca botou uma gota de álcool na boca. O diabo não vai te tentar em alcoolismo. Você nunca prostituiu, não tem essa tendência. É muito raro alguém que nunca prostituiu ser tentado nisso. Exceto aqueles crentes de igreja que é desenvolvida uma situação de tara, digamos assim, em função de algo proibido, santificação nas relações, a maneira que é tratada a conjugalidade, mas isso é outra história. Eu não quero entrar nesse terreno agora, não nesse momento. O que eu quero dizer é que você, quando está no mundo e passa por aflições, Deus tem falado muito claramente comigo, e eu tenho visto através das circunstâncias. As pessoas que se desviam de Deus, elas voltam àquelas práticas das quais elas faziam. É como se elas estivessem com saudades do Egito, voltando para as práticas pecaminosas. É um termo até religioso, mas dá para elucidar bem o que eu quero dizer aqui essa noite. Então, como a gente pode compreender e como pode se esquivar isso aí? O primeiro processo que Deus me coloca é uma palavra que é muito lida, especialmente em Santa Ceia, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, só a parte A. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí eu pulo para o versículo 31 e 32. Porque se nós nos julgássemos, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, não teria dedo apontando para a gente. Mas quando tem alguém apontando, irmão, corrige isso aqui, irmão, volta às práticas santas. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo próprio Deus, pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, você que se desviou do caminho do Senhor, não estou falando de religião, não estou falando de frequência a uma denominação, eu estou falando do comportamento perante Deus, aquilo que você fazia, que sabe que aos olhos de Deus entristece o Santo Espírito, e você volta a praticar isso, seja uma mentira, seja um adultério, ou seja uma drogadição, seja uma prostituição, seja um estelionato, qualquer coisa que tu saiba que contradiga a palavra de Deus, que caia em contradição, você automaticamente está refém para ser condenado com o mundo. Porque Deus, ele é justo, irmão, ele não tem como voltar para a natureza dele. Agora, a partir do momento que você se arrepende, e esse arrependimento é instantâneo, é já. Ele não demanda um ritual de consagração, não demanda algo que o diabo possa colocar como, agora está difícil, eu estou muito distante de Deus, agora que eu já estou no buraco mesmo, então eu vou ficar por aqui. É mentira do diabo. Eu desmascaro o Satanás essa noite na autoridade soberana do Cristo. Vinde a mim, vós que estáis descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga é muito mais leve. A minha canga é a santidade, o meu peso não tem nada a ver se comparar com o que vocês estão carregando. Vocês estão carregando o inferno nas costas e ficam escravos deles. E quando você começa a entender que ao examinar-se a si mesmo, você começa a dar atenção para a palavra. E aí acontece o que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça, escute, não só escute. Porque entre escutar e ouvir é uma coisa. Escutar, você pode ouvir o som, mas não detectar o que aquele som está produzindo. Mas quando você para ouvir, você tenta discernir. Discernir o que é aquele som. Aquele que tem ouvidos, ouça, discirna o que o Espírito Santo está falando com as igrejas. E aqui está falando com denominações. Isso aqui foi escrito em Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje são mais de 33 milhões de igrejas no Brasil só, de denominações evangélicas. É para todas elas que esse mesmo versículo fala até hoje. É para vocês que estão frequentando o templo, vocês aí dentro, escute, ao vencedor darei direito a comer a árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Acabou, tem prêmio, tem presente de Deus para quem ficar na presença dele. Então, quando você entender que pela graça de Deus nós somos salvos, e ao permanecer nessa graça, não como moeda de troca, não como uma barganha, mas por entender que é, assim que deveria ser desde o começo, e não por questão de troca, mas por questão de amor, essa fidelidade vai se materializar na tua vida, cara, não tem nada que possa te afastar de Deus. Romanos 10, 17, de sorte que é a fé por esse ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus é que vai provocar esse fruto. Eu vou repetir, Romanos 10, 17, de sorte que essa fé que você não consegue encontrar, essa falta de força para resistir a tudo isso que tu está passando, como é que ela se dá? Está acontecendo nesse momento, exatamente agora, às 20h44, horário de Brasília, esse dia 17 de abril de 2019. A fé acontece nesse momento em que você começa a ter essa percepção
de que Deus está fazendo algo com a tua mente, já está mudando, já está tirando o gosto de fazer aquilo que tu sabe que entristece a Deus. Você vai até vomitar se tentar fazer isso, porque eu entendi quando Deus colocou em mim. Muda aroma, muda gosto. Até músicas não vão fazer bem para o teu ouvido. E você vai até se chocando, se assustando, porque você vê que não é uma obra humana, é uma obra divina. Então, esse ouvir da palavra de Deus através da fé é que vai produzindo fruto. Mas como é que eu consigo isso, irmão Jaime? Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele dá a forma. Te sujeita a Deus, te sujeita a palavra dele. E resiste a isso que te oprime, resiste a essa tentação que te afasta dele. E essa tentação vai fugir de ti. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Você entendeu como é que a reunião flui? Aqui não é um templo, não é uma igreja, não é uma sinagoga, é a minha casa. Mas a presença de Deus é notória por quê? Porque nessa liberdade para a qual Cristo me libertou, que é a palavra dele, as coisas estão fluindo. E debaixo dessa obediência, materializa-se o quê? O poder de Deus que vai nos aperfeiçoando. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, também em Isaías 61. O Espírito do Senhor é sobre nós aqui, pois nos ungiu para evangelizar os pobres, os cativos, enviou-nos a curar os quebrantados de coração. A mesma palavra que o Isaías falou antes, há quase 1000 anos, 800 anos, 750, entre 800 antes de Cristo, Lucas veio falar depois. Ele tinha essa consciência que, para ele parar com aquelas práticas que antecedia a vinda dele para Cristo, ou melhor, depois de apóstolo, ele tinha que ter a consciência de que ele tinha algo maior com Deus, a não ser um cargo naquele grupo chamado os escolhidos do Senhor, mas ele tinha algo a fazer em relação aos pobres e quebrantados. Quando essa consciência se dilatou na mente deles, o poder os aperfeiçoou. Eles começaram a entender, por exemplo, quando eles liam o Antigo Testamento, que o Novo não existia naquela época. Eles liam lá Salmo 107, versículo 20. O Deus Todo-Poderoso, Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Aí eles viram que a autoridade que estava sobre a igreja não era da força deles. Não é porque eu sou um apóstolo, não é porque eu sou um pastor, não. É porque Deus é em mim, independente da nomenclatura que eu tenha por trás. Pode ser só o irmão ou a irmã. Cansei de ver em igreja pastores impor mão, gritar, sai diabo em nome de Jesus, é aquela irmãzinha com o chinelinho arrastando lá, sai daí, sai, vai embora. E o diabo, ó, você deve estar se divertindo, deve estar se alegrando com o que eu estou dizendo agora, porque você sabe que é verdade, né? Tem muitos irmãozinhos cheios do Espírito Santo que não ocupam o cargo em lugar nenhum, mas que tiveram aquela centelha divina na mente que dilatou as suas consciências e entenderam o que está lá em João 8,32, que por sinal foi um versículo que ficou anos pintado pelo nosso querido pastor Ronaldo, que nos acompanha essa noite. E conhecereis a verdade, ou seja, conhecereis a palavra de Deus, e essa palavra, essa verdade vos libertará. Não basta conhecer, tem que praticá-la. Não posso dizer, e conhecereis o violão, e o violão tu vai tocar. Não, se não ensaiar, se não estudar, não vai sair nada. Então você tem que entender que a palavra tem que ser praticada, irmão. E no próprio Evangelho de João, eu continuo lendo aqui depois do versículo 32 do capítulo 8. O povo discutindo com Jesus: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como tu, Jesus, dizes, sereis livre? E respondeu Jesus: em verdade, eu digo para vocês, vocês não sabem nada, inocentes, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é servo do diabo. O servo não fica sempre em casa, só quando o patrão está junto. O filho fica sempre perto do pai. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está aqui a forma para você que está preso nas garras de Satanás. O Filho te libera essa noite. Recebe essa palavra na tua alma, porque isso causa impacto no mundo espiritual. E depois desse mundo espiritual começa a gerar algo na tua alma. E ao gerar algo na tua alma, isso começa a refletir na tua carne. Não te assusta se der tontura agora. Não te assusta se der náusea em ti agora. Não te assusta se tu sentir cheiro até de carniça, porque isso Deus fez comigo quando essa consciência entrou em mim. Quando tive percepção de que isso aqui é uma coisa viva, não é algo meramente litúrgico, mas é vivo, é eficaz. É como o próprio Deus falando para mim essa palavra através do WhatsApp, se tivesse naquela época o aplicativo. Então Deus está falando com muitas pessoas aqui essa noite. Não basta você ser uma autoridade, não basta você ter frequentado um tempo, já sou batizado. Entenda,
Porque se você não tiver gerada na sua alma, na sua mente, essa consciência que transforme o seu proceder, as práticas do passado vão voltar. E o apóstolo Pedro, na segunda carta, ele fala isso no capítulo 2, versículos de 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento dessa palavra, do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo, encontravam-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Eu vou ler de novo. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de Cristo, essas pessoas estavam enredadas, elas novamente estarão enredadas por elas mesmas. E o estado delas é pior do que o princípio. Teria sido melhor se essas pessoas nem tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio, ou adágio, como queira dizer, o cão voltou ao seu vômito, e ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. É por isso que muitas pessoas, às vezes, quando se sentem pecaminosas, em pecado, elas se sentem sujas. É muito comum a gente ouvir relatos de adultério, de pessoas que tomam banho e não conseguem, é como se não saísse um cheiro. Aquilo não é da carne, é da alma. Eu ouvi muitos relatos esses dias, ouvi mais alguma coisa. Porque você precisa entender que nós somos corpo, alma e espírito. Servimos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus quer que as nossas relações sejam como um cordão de 3 dobras. Olha como o 3 é presente aqui, não estou falando de numerologia não, estou falando de santidade. Ajudar o próximo como está caído. Parar de olhar para os teus problemas e servir ao próximo. Você vai entendendo os mistérios de Deus e vai te afastando daquilo que entristece o Espírito Santo. Porque você agora está nesse buraco e está recebendo ajuda de tudo quanto é lado, mas você não consegue se posicionar. E muitos continuam nesse buraco, porque começa a acontecer na mente deles o que Paulo fala a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, versículos 13 e 4. Porque virá o tempo em que essas pessoas, as quais foram descritas aqui agora, não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltarão às fábulas. Eu vejo muitas pessoas às vezes me procurar: eu não vim para Jesus, irmão, porque eu tenho essa vida de promiscuidade, não vim para Jesus, então eu vou numa igreja que aceita isso. Irmãos, aceite as pessoas todas, nós não fazemos acepção de ninguém. Não fazemos acepção de ninguém, irmãos. A gente ensina o caminho da verdade e deixamos que o Espírito Santo as transforme. A gente recebe drogado, a gente recebe homossexuais, a gente recebe tudo aquilo que o mundo rejeita, e a religião também. Mas nós pregamos a verdade. Porque quem promete que vai libertar não sou eu, é Jesus. Eu apenas passo a mensagem. E a quem mais é dado, mais será cobrado. Você que tem um chamado e não entendeu esse chamado, não se posicionou, não tenha dúvida que o peso vai ser maior sobre a tua alma, até que tu volte a esses rudimentos de santidade o qual Deus te chamou. Porque não foi tu que escolheu o caminho, foi Ele que te escolheu. João 15,16 fala isso: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vi graça em ti e vos escolhi, e quando eu escolho eu nomeio. E a partir do momento que eu nomeio, eu mando andar, mando fazer a obra para dar fruto, para que através desse fruto haja uma aliança com Deus, e aí sim a tua oração vai ter eficácia. Olha o processo de Deus: tudo que pedir ao Pai em nome do Filho, Ele vai te conceder. Então as pessoas estão presas em fábulas, estão procurando não o Evangelho, mas estão procurando: ah, lá pode isso, eu vou na igreja do pode isso. Irmão, aqui não tem pode isso ou pode aquilo. Aqui tudo posso naquele que me fortalece. Aqui tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Aqui tudo é lícito, mas nem tudo me edifica. Aqui no cordão não tem proibição, a gente ensina a verdade. Aí é tu e Deus. Aqueles que por acaso não seguirem a instrução, não somos nós os pastores do cordão que vai botar o cajado em cima de ti, é o próprio Deus, porque tu está debaixo de uma justiça divina. Nós estamos apenas monitores da obra dele, estamos monitorando. Você não passa a ser uma ovelha nossa, você é ovelha dele. A gente vai te ensinar que o fel foi rasgado e você tem acesso ao trono de Deus. João 16, 12 e 13. Ainda tenho muito a vos dizer. Jesus estava já com a paciência no limite, porque ele falava para os apóstolos, para os escolhidos, já tinham curado enfermos, já tinham visto demônios ser expulsos, já tinha derramado do poder sobre eles, mas eles não estavam entendendo, não tinham se convertido ainda. E Jesus queria dizer mais coisas para eles, assim como muito eu tenho a falar para vocês. Há muitas vezes que eu tenho que falar para pessoas que me pedem aconselhamento, aí Deus fala assim: para, não fala porque ele não vai entender. A mente está fechada para isso ainda, vai devagar.
Senão tu vai perder essa alma. Então você que às vezes prega o evangelho, tem aquela pressa, não, vou levar para a igreja. Não, eu já orei pelo irmão hoje, vou trazer para cá. Cara, não faz isso, você vai matar a alma. Ela vai trocar de droga. Porque a partir do momento que você enclausura alguém, é como botar um bicho selvagem dentro de uma jaula. Tu pode dar comida, tu pode tratar com carinho, não é a natureza dela. Deixa Deus transformar a natureza daquela pessoa, para que depois em ti, se ela quiser se colocar naquela situação de cativeiro, ou até de congregar sem se sentir presa, vai ser na liberdade do Espírito, não por força, não por violência. E tem pessoas que não entendem isso, irmãos. Houve momentos que a gente fez a obra lá em São Paulo, as pessoas passando na rua, irmão, vê se tu fala para aquele irmão, para ver, a gente quer ver se leva ele para a igreja hoje para ele aceitar Jesus. Não, irmão, é já, meu Deus, é já. Eu vi a pessoa cair de joelho naquela calçada chorando, lembra, pastor André? O Deus, ele faz a obra linda, no gerúndio. Não tenta querer converter as pessoas, passa a mensagem do evangelho e deixa que Deus as converte. Agora você primeiro que está fazendo isso, se converta. Lembra no começo do versículo, lá atrás quando eu li? E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Nem sempre o fortalecimento dos irmãos está em levar para dentro de uma denominação, mas é levar o evangelho para dentro dele. Ensinar ele a buscar a Deus até na casa dele, né? Como fala Mateus 6. Quer falar com Deus? Vai para o teu quarto, fecha a porta. E em secreto o teu Deus que tudo vê e tudo ouve te recompensará. Não vai adiantar tu frequentar lugares, porque a tua mente está poluída, tu continua desgraçado, tu vai estar lá cheio de concupiscência, não no alvo do motivo pelo qual tu deveria estar ali dentro, mas por outros. Seja por almejar um cargo eclesiástico, ou seja pela irmãzinha que tu está de olho, ou pelo irmãozinho, no caso da irmã. Tu vai estar totalmente fora do foco daquilo que o teu coração precisa, mas a tua carne está militando contra. Não tem comunhão carne com o Espírito, não adianta, irmãos. Jesus fala, versículos 12 e 13, capítulo 16 de João, ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, vocês não vão entender. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Tem coisas que naquele tempo Jesus não podia mais falar, ele já estava prestes a ser arrebatado, mas ele prometeu que o Espírito te ensinaria. É o que nós somos alvos hoje, a sabedoria que Deus nos dá muitas vezes não está escrito aqui. O modus operandi que a gente trabalha não é uma liturgia pronta, o Espírito Santo vai nos ensinando, ele vai nos dando sabedoria para cada um de acordo com aquilo que a pessoa necessita, porque Deus não trata a pessoa como manada, como boi, como gado. Isso é religião que faz. Deus, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, ele nos trata como indivíduo, irmão. Você pode ver que os milagres, a maneira que Deus curava, o cego, uma hora ele curava com gosto, outra hora ele curava só pela palavra, outra hora ele curava impondo as mãos. Ele tratava cada um com uma pessoalidade. A religião é que trata as pessoas como atacado. E quando eu falo religião, eu falo de todas. Eu não estou especificando nenhuma. A religião, a única religião imutável é aquela que o próprio Tiago fala. É abençoar as viúvas e os órfãos. O resto é seita, é heresia. O evangelho pode até ser praticado dentro de templos os quais professam uma crença evangélica. Mas se não tiver essa verdade, existirão muitos obreiros que não se converteram. Estão lá só ocupando o cargo, fazendo daquilo uma seita, mas não vai ter verdade espiritual, não vai ter mudança de mente. João 16, 25, disse-vos isto por parábolas, chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Versículo 29, disseram-lhe os seus discípulos, eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha a viagem que Jesus teve que fazer com os apóstolos, irmãos. Ele teve que falar por parábolas, porque a compreensão estava fechada. Muitas vezes a gente tem que fazer como fala o povo do Nordeste, lereado, tem que dar uma volta. Tem que ter uma resenha para poder chegar no alvo, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade de Deus pura e crua. É nesse atrevimento que Deus tem nos levantado a falar, a tocar na ferida da pessoa, porque não há mais tempo de você frequentar lugar nenhum, se converter para ter uma vida equilibrada, uma vida salva. Frequente sim, mas como gratidão a Deus, como a oração de ação de graças que a nossa querida missionariazinha Rafa fez aqui hoje. Não mais porque você tem que ir lá para absorver alguma coisa, vá para dar, porque ao dar você está absorvendo. Pode observar que sempre que você se predispõe a ensinar alguém, você já está aprendendo. Então Deus tem algo grande para fazer em seu povo. Desde que você entenda que Deus tem intercedido por cada um de nós.
E é pela graça, é pela bondade, é pela misericórdia que nos acordamos todo dia. A Rafa falou hoje, ela já trouxe a mensagem, ela já preparou essa mensagem. O homem nada pode ter se não lhe for dado. Até o dinheiro que você ganha, a liberdade que você tem de produzir, ser alguém na vida, poder prosperar, essa saúde que faz com que tu te movimente e produza alguma coisa, é fruto da misericórdia e a graça de Deus. Então te converte. O que é conversão, irmão Jair? É mudança de caminho. É você estar indo num fluxo, para e volta para o outro. Até aqui você sabe que você está indo num fluxo. Está te levando para um abismo. E é um abismo chamando o outro. Você não tem força para parar? Tem uma igreja para te ajudar. Tem irmãos. Tem irmãos. Você não está sozinho, entenda isso. A partir do momento que você entende que quando um está fraco, o outro está forte, o que está mais forte ajuda o que está fraco. Isso é ser um cordão de 3 dobras. Está lá em Eclesiastes 4, versículo 12. E aí, meus irmãos, você vai se alegrar na obra de Deus, como nós nos alegramos a cada 15 dias. E eu finalizo com 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. E que nada, absolutamente nada os abale, nada os tire da presença de Deus. Independente de vocês frequentarem ou não algum lugar, é tu e Deus. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. A obra do Senhor é isso aqui, orar, é abençoar. Pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês nunca será vão. Nunca será inútil o trabalho de vocês na obra de Deus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para esse dia 17 de abril de 2019. Que tu possas te alimentar dessa palavra e deixar Deus gerar mudança, conversão, metanoia na tua mente. Tudo está aqui, ó. Toda a batalha que eu e você sofremos está aqui. Não te relaciona emocionalmente com os teus problemas. Confia no Senhor, entrega esses problemas para Ele, porque Deus tem te sustentado. Pode ter certeza que fome você não vai passar. Essa enfermidade não é para a morte. Esse vício não vai te escravizar a vida inteira. Tudo tem um tempo. E hoje chega o tempo, hoje, nesse dia que se chama hoje. Deus manda dizer para todos vocês que estão aí: chegou o tempo de libertação, chegou o tempo de cantar, o tempo de te alegrar, o tempo de sentir paz no meio da aflição. Porque essa é a paz que excede o entendimento humano. Essa é a paz que não está correlacionada à circunstância. É a paz que excede, ou seja, ela transborda, ela é muito além daquilo que a tua mente possa pensar, para te sentir abençoado. Amém? Nos despedimos então agradecendo a Deus por essa oportunidade, deixando claro que a nossa próxima reunião do Cordão será no dia 1º de maio de 2019. Estaremos fazendo uma reunião do Cordão aqui, teremos a nossa Santa Ceia antes para os irmãos que são de Sapucaia, caso queiram participar conosco aqui em casa, em Sapucaia. Dia do trabalho, feriado. É o dia do trabalho, né? O nosso Deus não para de trabalhar, por que nós vamos parar, né? Então estaremos aqui, querendo Deus pela sua bondade, lógico, tudo é se Ele quiser, né? Tudo depende dEle. Querendo Deus, estaremos aqui. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as misericórdias, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.